Estamos ao vivo para mais um Kit Breca, essa live já tradicional aqui das nossas quartas-feiras. Essa é uma live onde a gente conversa com a audiência, né? Ou seja, um de vocês, às vezes aluno, às vezes não. Né? A busca é que a gente fale com o maior número de pessoas possível. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui no posicionamento aqui, deixa eu ver se a luz também tá para dar uma melhorada, tá parecendo que a minha cara tá acesa. Ah, sim, tá bom. É isso aí. Tô aqui na varanda da casa da sogra, pra gente começar esse bate-papo de hoje. Que eu espero que a nossa convidada compareça, senão a gente vai convidar quem tá aqui na plateia. O pessoal já sabe, é só colocar a hashtag quero falar com você e a gente traz você no ao vivo. Como eu estava comentando, essa daqui é uma live onde a gente traz pessoas para falar no 1 a 1, para a gente bater um papo, eu entender em que nível você está de conhecimento sobre diabetes e de controle. E aí a gente encontra os principais gaps aí dentro do seu controle e tenta tirar algumas pedras que estão atrapalhando você de dar mais um passo em busca da vida normal, apesar do diabetes, para o seu filho. É isso aí, eu sei que todo mundo quer uma vida normal para os seus filhos. Né? Tendo ou não diabetes, acho que as pessoas querem que os filhos possam ter o máximo que a vida pode oferecer. Não uma vida mais ou menos, mas o melhor. Né? E a gente só pode permitir o melhor para uma criança DM1 quando a gente permite que ela seja igual aos amigos de partida. Elas não precisam ter uma vida diferente porque tem o diabetes. Não precisa ser assim. Aí você pode estar se perguntando, mas como assim? O que ele quer dizer com isso? Eu quero dizer que não tem limitadores para uma pessoa com diabetes. A limitação está no seu desconhecimento, está aqui, está dentro da sua cabeça, em acreditar que, infelizmente, a vida com diabetes é cheia de limitações. E aí, quando a gente fala de limitações, a gente está falando de quais limitações? Olha aí, todas. As pessoas que têm dúvida se podem cumprir ou não uma função profissional, as pessoas têm muita dúvida, e aí, o que eu dou para o meu filho comer? Né? Esses dias a gente teve a abordagem de uma pessoa que estava nessa pegada de permitir que o filho viva uma vida restrita de carboidratos, ou seja, low carb, para uma criança. A gente já trouxe aqui direto do anuário da Sociedade Brasileira de Diabetes, uma criança precisa de 60% da alimentação dela seja carboidrato para o pleno desenvolvimento físico e cognitivo. E não é cortando, tirando, eliminando e afastando ela do carboidrato que a gente vai resolver essa parada. Tá certo? Para quem ainda não me conhece, eu sou Ale Câmara, eu sou diabético há 37 anos, logo 38, e eu sou idealizador aqui do Diabetando, né, que visa trazer conhecimento e vida, né, para as pessoas com diabetes. Né? Chega de ser parte das estatísticas ruins que o diabetes gera. Quero te colocar na parte boa da estatística, a parte que controla a glicemia, não simplesmente controla a glicemia, mas que consegue, que conquista, assim como eu, vida normal apesar do diabetes. Né? Desde os meus 6 anos com diabetes, essa foi a busca intensa lá atrás, primeiro pela minha família, pela minha mãe, e depois eu assumi esse caminho e continuei buscando e entendendo e buscando realmente aprender o que é viver uma vida com diabetes. Então hoje não tem limitação. Né? Ontem, por exemplo, a gente teve a festa de fechamento de ano da empresa na qual eu trabalho. Fui lá, pude tomar minha cerveja com os meus colegas de trabalho, pude estar à noite com eles um pouco e vivenciar como qualquer outra pessoa vivencia esse tipo de evento, né? Mas a gente pode voltar lá atrás e falar assim, quando eu era criança, é óbvio, quando eu era pequeno, a gente não tinha isso. Desliguei o sinal do Wi-Fi, que eu acho que no 4G a gente vai melhor. Quando eu era criança, a minha vida era restrita, minha vida era cheia de privações e limitações. Mas por quê? Porque não existia o que existe hoje de conhecimento. Não existia contagem de carboidrato, as insulinas não eram tão modernas, aliás, as antigas ainda estão aí. Você vai ouvir falar muito delas, NPH, regular, tá? NPH que podia ser banida, que ninguém vai fazer não vai fazer falta para ninguém, mas que muitos médicos, por desatualização, ainda indicam, insistem numa insulina tão ultrapassada, e a gente não precisa viver com isso. A gente tem coisas mais modernas, inclusive disponíveis aí no SUS. Né? Então,
A vida com diabetes ela pode e deve ser normal, mas depende de você e do seu conhecimento, e é para isso que eu tô aqui. Tá bom? Bem-vindos, bem-vindos ao Kit Breca, toda quarta-feira às 20h45. É uma live onde eu realmente converso ao vivo com um de vocês. A gente tenta aí tirar, desmistificar as principais dificuldades que vocês estão vivendo na vida com diabetes para os seus filhos. Tá bom? Ana Karine, bora começar hoje? Ana Karine caiu, Ana Karine caiu. Bom, quem queira falar comigo nessa live, só colocar eu quero falar com você, Ale, e eu trago você ao vivo para a gente falar um pouquinho sobre diabetes na vida do seu filho e trazer pontos de melhoria. Né? Dona Paula, como é que você tá, Paula? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. A gente está com uma previsão de uma sessão de mentoria do programa de mentoria diabetano para amanhã, né? Só que surgiu um imprevisto para amanhã e a gente vai tentar adiar essa mentoria para sexta-feira, tá? Essa fica para os alunos, é uma informação para os alunos do programa de mentoria. Bora lá, Ana Karine. Vamos ver se vai dar certo. As conexões do... Ah, aqui deu certo. Deu certo. Como é que você tá? Tudo bem, boa noite. Boa noite, boa noite. Muito bem-vinda ao Kit Breca, né? Primeiro, me conta de onde que vocês são. Nós somos de Fortaleza, Ceará. Grande Fortaleza. Estou pensando em dar um pulo aí nas férias, se Deus quiser. Dar um pulo no Beach Park, dar uma passeada com a molecada. Muito bom, vai adorar, com certeza. Ah, é uma delícia. É a segunda vez. Eles já foram uma vez, mas o Mateu era bem pequenininho quando ele foi. Agora ele já é um cara, então já dá para ele aproveitar mais. Tem bastante bagunça para fazer. Ai, que linda! Tudo bem? Ai, que vergonha. Quanto tempo de diagnóstico, Ana? Um ano de diagnóstico. Um ano? E ela tá com quantos aninhos 2 agora? meses, na verdade, foi em outubro de Tá. 2020. A gente está com 1 ano e 2 meses de diagnóstico. Amanhã ela vai completar 5 anos, né, Maria? Que bonitinha. No meio da pandemia, né? Foi, no meio da pandemia. Me conta um pouquinho como é que foi o diagnóstico. Foi. Vai lá com o papai para mim conversar aqui um pouquinho. Foi assim, ela começou, foi assim, eu passei a pandemia quase toda trabalhando em casa, em home office, e até então estava tudo bem. Então, eu tive que voltar a trabalhar. Nesse 1 mês que eu voltei a trabalhar, na pandemia, a gente não tinha horário para dormir, para acordar, e nesse 1 mês ficou a rotina frenética. Então, às vezes, eu deixava ela na minha mãe dormindo, e quando eu pegava ela à noite, ela vinha já banhada, de pijama. Então, foi 1 mês que eu não olhei muito para ela, né? Ainda tentando adaptar tudo, enfim. E aí, uma inquietação, coisas de Deus, que eu acredito. Eu tinha 15 dias de férias e era meio impossível autorizar essas férias, mas enfim, fui atrás e consegui. Quando eu parei para tirar esses 15 dias de férias, no primeiro final de semana que a gente viajou à praia, eu fui colocar o biquíni na minha filha e eu vi ela extremamente magra. As costelinhas eu conseguia contar. E depois daí que me despertou isso, aí eu comecei a perceber a sede excessiva, consequentemente muito xixi. Eu achava que era coisa de criança que estava aprendendo o xixi, enfim, estava a tempo muitas vezes de mijar, né, na roupa. E aí eu resolvi, fui ler, né, fui no Google e vi que eram sintomas bem característicos, né? E nesse final de semana da praia... Doutor Google entrou em ação, te deu todo... Com certeza. Nesse final de semana da praia, ela teve ela caiu e ralou a canela. E assim, ela sempre foi muito arteira. Então assim, ela sempre se feriu, mas esse ele era diferente. Ele era molhado. Todo o tempo ele era molhado. Então Tava foi o que difícil a aconteceu. cicatrização, você começou a ver que não estava sendo igual normalmente estava acontecendo. Não tava diferente. Então foi assédio, emagrecimento, fome, mamãe tô com fome, mamãe tô com sede, mamãe tô com fome, mamãe tô com sede.
E aí eu resolvi levar ela. Tentei falar com a pediatra estava de férias, porque ela ia participar, enfim, não estava disponível. Consegui consulta para um mês. E mais uma vez Deus me inquietou. Aí eu disse, não, vou fazer o seguinte, eu vou na emergência. Aí fui até a emergência, cheguei lá, falei para o médico. E aí ele disse, são sintomas bem, vamos fazer a ponta de dedo, né, o destro. Aí eu, tá bom. Quando ele fez, deu 59. Era pela manhã, ela não estava em jejum. Então, lá eu não sabia o que esse número significava. Hoje eu sei que é uma hipoglicemia, né? Um número de hipoglicemia. E aí ele disse, mãezinha, mas esse número aqui, ela não é nem pré-diabética. Pode ficar tranquila. Descarte isso aí que você está pensando. Aí aquilo ali, como mãe, foi o bálsamo para mim, né? Era o que eu queria escutar. Mas, mais uma vez, Deus foi lá, me cutucou e eu disse assim, não, pois vamos fazer o seguinte, eu solicito os exames de sangue, que quando eu for para pediatra, eu Já já vou com levo. tudo, né? E aí, assim, ele fez. Aí, eu lembro que era uma quarta-feira, eu me organizei, porque exame em jejum com criança é bem difícil, né? Acordar cedo, levar em jejum. Me preparei toda e fui na sexta-feira. E aí, quando foi 5 horas da tarde da sexta-feira, o resultado saiu. E era para eu voltar para ele, para mostrar para esse mesmo médico que solicitou no sábado, ou aguardar a pediatra. Aí eu peguei o exame e disse assim, rapaz, eu já estou no hospital. Assim, primeiro eu abri e já vi a hemoglobina glicada, que estava 272. Não, a O glicemia, jejum. né? O jejum, a hemoglobina estava 10,1. Então, pronto, aquilo ali eu já vi o número e eu já sabia o que significava, né? Então, eu já estava no hospital e não resolvi esperar. Voltei para a emergência. E aí, nesse meio tempo que eu voltei para a emergência, eu mandei a foto do exame para a pediatra dela, ela não tinha visto ainda. E aí, consegui ser atendida na emergência. E a médica, assim, não sei nem explicar como foi que eu recebi esse diagnóstico. Você tire logo, corte todo o açúcar. Sua filha, ela tem DM1. Você tem que cortar logo todo o açúcar. Você vai procurar um endocrinologista, você vai procurar um nutricionista. E eu perdida com todas aquelas informações, né? Eu lembro que eu disse assim, eu não aceito esse diagnóstico. Porque minha filha se alimenta super bem, é equilibrado. E na minha cabeça tinha tudo a ver com o que ela comeu um dia, né? Hoje eu já entendo que não, mas naquele momento eu disse, eu recuso, eu não aceito esse diagnóstico. Enfim, aí a pediatra dela conseguiu me responder e disse, interne sua filha, não saia com sua filha do hospital. Mas a médica plantonista da emergência, ela ia me liberar, eu ia vir para casa e ia passar mais uma semana procurando endocrinologista, não sei quanto tempo, porque é bem difícil. Foi bem difícil, na verdade. Mas e aí, segundo a orientação da pediatra, a gente já ficou internado, né? E aí eu lembro que ela disse, se você prefere ficar internada, a gente interna. Tudo bem. E aí eu lembro que quando a gente subiu para o internamento, que fez toda a parte burocrática, quando fez a ponta de dedo, deu RAI, né? Não conseguiu ler. 600, algo em torno de 600. E aí eu disse, não, mulher, isso é impossível, faz de novo. Aí ela fez de novo, deu RAI de novo. Ela fez 3 vezes e deu RAI. Aí já entrou com a insulina. Não, o que eu posso dizer? Em nenhuma circunstância uma criança que vai numa emergência e dá uma glicemia alterada e diagnostica diabetes deveria ir para casa. Nunca. Tá? Se fosse 180, ela já deveria ficar. Porque entre o ir para casa e entrar em coma hiperglicêmico, basta um dia. A pediatra disse assim, sua filha poderia passar mal a qualquer instante. Poderia ser Exatamente. amanhã, depois de 2 dias, um mês depois, mas podia ser daqui a 10 minutos. Porque é um processo transitório, né? A gente e por isso o tipo 2 acaba sendo chamado de doença silenciosa, né? Porque como eles ainda produzem insulina, num dia está melhor, num dia está pior, é inconstante. E a gente na lua de mel, a gente é inconstante, a gente tem uma dificuldade
de equilibrar, porque a gente já está com deficiência na produção. E, bom, a gente viu alguns casos, algumas histórias que eu já trouxe aqui de mães que cortaram um dobrado, porque foram várias vezes ao médico, falaram, e eles ignoraram, eles insistiram que não, que era uma bobagem, mandaram para casa, até o momento que a criança volta, né, às vezes até adolescente volta, quase desfalecendo, porque simplesmente o corpo está parando, o corpo vai desligar. Né? E a cetoacidose diabética é um risco morte, né? Não é uma hiperglicemia que você vai lá, controla e que está tudo bem, né? Porque você tem uma série de alterações, que não faz sentido ficar comentando, mas uma série de alterações que o nosso corpo sofre que podem ser mortais, podem Isso. prejudicar o funcionamento cardíaco, é muita coisa. Então, você realmente, acho que talvez é o jeito menos difícil de ter o diagnóstico, tá? Acho que tem que agradecer mesmo, porque o diabetes, não é agradecer o diabetes, não, eu digo, o pessoal comemora o Dia Internacional do Diabetes, eu tenho nada para comemorar, para mim o diabetes é um alerta, o Dia Internacional é só mais um dia de alerta, mas as famílias com diabetes, as mamães pâncreas, todos os dias é dia de alerta. Né? E enquanto vocês não dominarem a brincadeira do controle do diabetes, são dias de alerta. Depois dá para respirar, eu prometo. Dá para respirar, vai dar para dormir de novo, tranquilo. Fala assim, cara, eu vou ter uma noite que eu não vou ter que pensar se minha filha vai ter uma hipoglicemia ou se vai acordar com a glicemia alterada. Esse dia chega, mas dá um pouquinho de trabalho no começo. Tá? Dá um pouquinho de trabalho no começo. Mas e aí a velocidade disso depende muito do caminho que a gente segue, né? Muito. Eu não posso dizer que o meu caminho foi rápido, tá? Eu não posso dizer que eu não perdi tempo. Mas na minha época não tinha. O que a gente conhece e entende hoje não existia quando eu era criança. A vida era de proibições obrigatoriamente. Não tinha outro caminho a não ser a tabelinha de insulina por horário. Quando veio o desenvolvimento das tecnologias, das novas insulinas, a gente começou a ganhar liberdade. Quando chegou a contagem de carboidrato, a vida realmente mudou. E aí vem uma próxima etapa. A contagem de carboidrato é uma parte do processo. A outra parte do processo é racionalizar as glicemias e as insulinas de forma que você otimize elas para acertar, né, em cada faixa de horário o melhor funcionamento, né, que é o que a gente faz aqui. É o que a gente faz aqui com o programa de mentoria. Né, poxa, eu sinto pelo seu diagnóstico, acho que ninguém quer, né? Mas eu vejo que você é uma mãe brigadora e que está buscando bravamente fazer o melhor trabalho que você pode para que depois a sua filha possa olhar para trás e falar, pô, minha mãe fez tudo. E vai ter feito. E vai ter feito. Me conta, quais insulinas que hoje vocês estão usando? A gente usa desde o começo. A gente começou com a Tresiba, né? A basal e a Fiasp. Maravilhoso, tá? E Com um tratamento incrível em termos de insulina. isso. E Ale, hoje eu te acompanhando, vejo você falar sobre a questão da pressa das pessoas em ficar bombadas, né? Usar logo a bomba de infusão. E eu lembro que a endocrinologista que me atendeu, nós ainda estávamos internados e ela já falou de bomba de insulina. Eu lembro que aquilo tudo, aquela enxurrada de informação, estávamos eu, meu esposo e a endocrinologista falando, assim, bugou, e eu disse assim, mulher, olha, eu não tô entendendo o que tu tá falando, eu não tô conseguindo. Aí eu saí, me retirei mesmo do quarto e ficou meu esposo e ela falando. Eu sei que ela tinha pressa em nos passar tudo, obviamente, claro. Mas, assim, não foi fácil, porque ela queria na verdade, o internamento, como a Maria Luísa, ela não entrou em cetoacidose, foi mais para que nós soubéssemos cuidar dela, né? Soubéssemos insulinizar. Ela era a sensação do hospital, ela entrou rindo, correndo, brincando e saiu da mesma forma, né?
Então, assim, foi realmente esse período lá foi necessário para que a gente começasse a se familiarizar, né? Porque, na verdade, ainda hoje a gente tem muito que aprender, claro. Mas, assim, voltando, com 3 dias de diagnóstico, ela já falou que era muito importante já pensar na bomba de infusão. E eu, meu Deus, como assim? Não, não. Eu ainda não estava entendendo nem o diagnóstico, quanto mais manusear aquilo, né? Mas foi bem difícil. Ela falou também sobre lua de mel, que lua de mel era uma merda, com licença da palavra, que atrapalhava, porque meia unidade é muita coisa, fica muito difícil. Quando vai sair da lua de mel é outro problema, porque oscila demais. Gente, foi bem complicado, mas buscando Bom, conhecimento foi tudo certo. posso trazer uma luz aqui? A lua de mel, ela é diferente para cada pessoa. Eu já vi tudo no processo de lua de mel. Eu já vi gente que tem variação na lua de mel, gente que tem estabilidade, facilidade na lua de mel, né, que aí acaba conseguindo por um bom tempo trabalhar exclusivamente com basal e fazer funcionar bem, né, e aí passar algum tempo fazendo isso. Eu já vi lua de mel que vinha muito bem e um dia foi como se tivessem puxado o fio da tomada, né? Olha, tá lindo, tá maravilhoso, 600! Ah! A gente já viu de tudo. Vamos dizer que há 37 anos eu vejo. Então, já deu para ver um pouquinho de tudo. Eu acho a lua de mel a melhor oportunidade que a gente tem de aprender. De Porque aprender. você ainda tem um pouquinho de suporte. Tá? Se você A errar, água às vezes o corpo ainda tá cobre. mansa. Isso, é exatamente isso. É como entrar na piscina, só que com água só até a cintura. Quando a lua de mel acaba, aí você vai ter que estar sabendo nadar, porque não tem mais chão. Né? Isso eu sempre acho que a lua de mel é uma oportunidade. E eu me assusto, porque eu vejo pessoas que têm mais facilidade, e nesse processo de lua de mel elas acham que elas já sabem o que estão fazendo. E a glicemia fica aparentemente controlada. E um dia alguém puxa o fiozinho da tomada. Cara, aí fica maluca, porque pira, né? Porque, cara, Pira. sai do eixo, né? É mãe, né, cara? É mãe, você sabe. Né? Eu como pai já piro, a mãe é pior. Geralmente a mãe é mais intensa nesse negócio. E é muito difícil. Então, assim, a lua de mel é um processo que depende como você enxerga ele. Ele pode ser uma porcaria mesmo, porque na hora de fazer ajustes você acaba tendo algumas interferências, você tem que estar pilotando, se pilota um pouco mais. Mas é exatamente essa pilotagem, esse treino que você tem a oportunidade de fazer na lua de mel, que te permite ser um motorista muito melhor depois que ela sair. Né? Simples assim. Esse é um entendimento, depois de muito assistir, que eu passei a ter. Né? E que bom que, de alguma forma, vocês foram bem assistidos. Né? Eu acho que isso é fundamental. É, Fundamental. com certeza. Então, assim, eu acho que hoje, assim, com certeza, ela ainda se encontra na lua de mel, meia unidade de FIASP reduz cerca de 120 pontos, né? Reduz bastante a sensibilidade, ela é bem. Bastante Ainda sensível ainda. Em qualquer horário, isso ou você tem percepções de diferença qualquer de manhã e de horário, noite? em qualquer horário. Assim, depois que eu passei a te acompanhar, eu melhorei só com as dicas, né? Nem entrei na mentoria ainda. Deixa eu sair. Minha cachorrinha tá latindo. Não, deixa, não tem problema não. Melhorou bastante a questão, tipo assim, eu achava que, poxa vida, as manhãs são muito difíceis, muito difíceis, muito difíceis, muito difíceis, e eu não tinha me atentado que pela manhã a razão insulina carboidrato fosse outra, né? Não tinha feito esses testes, não Isso tinha não é uma regra. segurança para. Entenda que isso não é uma regra definitiva, Não, tá? sim, com Isso certeza, não é não uma é. regra definitiva. E o que muda também, uma coisa que é importante é assim, ó, o que muda, né? A gente muda. Eu mudo, você muda, qualquer pessoa muda, a gente muda, o nosso organismo muda, ele passa por transformações, etapas.
A gente é a primeira infância, aí o hormônio de crescimento bombando, a gente cresce, cresce, cresce muito rápido e depois desacelera, então esse hormônio do crescimento também para. Aí entram os hormônios sexuais, que é a parte da adolescência, né? E aí destrambelha tudo de novo. E, e tem que saber por que você tem que aprender. Porque isso vai ser um trabalho que você vai fazer brutalmente até a idade adulta. Na idade adulta tem um pouco mais de estabilidade, né? Um pouco mais de estabilidade. A pilotagem da glicemia ela fica mais aberta. Você tem menos interferências, intervenções. A não ser que você leve uma vida absolutamente desregrada e bagunçada, aí não, aí é tudo igual. Mas se você tem uma vida equilibrada, saudável, uma vida onde você pega e trabalha atividade física, alimentação equilibrada, uma boa distribuição do equilíbrio no nosso prato, cara, nenhum problema mais vai acontecer. Você vai estar sabendo o que fazer. Eu posso dizer para você, Ale, você não ajusta mais nada? Não, eu ajusto coisa o tempo inteiro, mas é muito menos do que na adolescência. Muito menos. E saber fazer isso quando chegar à adolescência é fundamental, porque você vai conseguir trabalhar. Eu não sei se você já viu a Débora aqui, que é aluna do programa de mentoria, e a Débora chegou aqui, ela não sabia nem onde aplicava insulina. O hospital onde ela saiu falava que podia aplicar pelo lado de dentro do braço. Cara, isso é uma temeridade. É a área mais vascularizada do braço. Ela podia ter aplicado num vaso essencial, injetado insulina, que a ação da insulina é aumentada em 5 vezes a velocidade. Imagina causar uma hipoglicemia severa, com convulsão, sabe? Então, o despreparo da área médica, em todos os sentidos, ele assusta, né? Quando E a nós gente acaba... estávamos internados, teve um erro. O enfermeiro aplicou a insulina numa dose 3 vezes maior na minha filha, ainda no hospital. Então eu fiquei desesperada, Bonito. eu queria vir para cá. Eu te digo de antemão aqui, você vai errar, tá? Você vai causar esse tipo de situação também. Todo mundo vai passar por isso aí. Se alguém acha que nunca vai errar, fique tranquilo, seu dia vai chegar. Todo mundo que eu conheço já fez isso. Todo mundo. Eu ainda não fiz, não, mas fico naquela agonia de fazer e sei que, assim, não Então, é mas perigoso, agora não. você não vai fazer. Agora não tem risco. Sabe por quê? Você está com o alerta ligado o tempo inteiro. Isso acontece depois que a gente já sabe tudo. Que a gente é confiante, ou que a gente sabe tudo, ou que a gente não sabe nada e está tocando de qualquer jeito. São os dois momentos que podem acontecer. Eu já tive, várias vezes eu fui abordado por mães falando assim, Ale, era para eu dar 20 unidades de basal, eu dei 20 de ultra rápida. O que eu faço? E na verdade não tem tanta dificuldade se você for avaliar. Pensa comigo. Fica aí a dica. Se eu faço contagem de carboidrato, tá fácil de resolver, certo? Sim. Porque você tomou insulina a mais, você vai colocar a quantidade de carboidrato necessária para cobrir essa insulina. Acabou. Assunto resolvido. Como fazer é um outro problema. Daí tem que pensar como é que vai fazer essa distribuição. Aí a pessoa fala assim, e agora? Mas e a basal? Toma basal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem que tomar. Aí a gente vai arrumar uma coisa, porque se a gente deixar mais uma coisa errada para consertar uma outra coisa errada, vai dar errado. A gente Vai tem dar que errado. consertar as coisas erradas com coisas certas. A gente tem que ser sempre corretivo e não consertivo. A gente não tem que tentar dar jeito. A gente tem que fazer o caminho certo. Muita gente vai lá e faz assim, Ale, eu estou aplicando assim, desse jeito, desse jeito, desse jeito, mas como eu estou percebendo isso desse jeito, eu estou mudando para isso, para aquilo. Eu falo assim, quantas vezes? Não, às vezes. Eu falo assim, nunca vamos saber o que é o certo. Nunca vamos saber. A gente nunca vai descobrir o que é o certo. Se você cada vez faz de um jeito, não dá certo. Né? E é isso também que a gente traz. É quase mágica. Mas a ideia do controle e entendimento de verdade do diabetes é saber como funciona a insulina que você usa direito, né? É saber qual que é a a relação carboidrato-insulina por horário, né? E saber como ajustar se necessário. Como? Nós estávamos Identificando padrões. nervosos. Meu Deus, a gente não acerta mais, tá difícil. O que é que nós vamos fazer? E nós não tínhamos pensado em fazer o ajuste. Depois que nós fizemos o ajuste, melhorou 80%.
Você vê que são pequenos detalhes. A vida com diabetes ela é feita de uma riqueza de detalhes absurda, assim. As mamães estão aqui sempre com a gente. Cada vez que a gente faz um encontro de mentoria e a gente vai analisar as planilhas de acompanhamento glicêmico, né, do desafio da glicemia controlada, cada hora vem uma realidade. E as realidades trazem experiências que todas conseguem compartilhar. Então, por exemplo, traria aqui uma... Eu não trago mais da Débora, porque da Débora não tem mais graça, não tem nada para falar no da Débora. A Débora, ela, apesar dela ter renovado, porque ela me quer de papagaio de pirata, sabe? Ela renovou só para ela falar comigo quando ela precisar. É verdade, não é brincadeira não. Ela renovou e ela não fala mais nada, mas de vez em quando ela vem com uma pergunta assim bem complexa. Não é uma perguntinha tipo, Ale, a glicemia tá dando alta em tal horário. Não é isso não, ela vem já com raciocínio, e aí a gente faz uma discussão, e que não adianta a gente levar essa discussão para o Café com Ale para quem está começando, né? Por isso que a gente está montando veteranos, porque no veteranos aí sim, a gente vai para o ganha muita profundidade, porque é detalhe do detalhe do detalhe. As armas todas já tem. Todo mundo que passou pelo programa de mentoria diabetano saiu com a glicemia controlada e a criança comendo o que quisesse. Lógico, sem exagero. Tá? Sem exagero. A não ser alguém que tenha passado por aqui que não apareceu. Eu costumo dizer, não adianta pagar academia e não ir treinar. Não dá músculo, viu? Não dá músculo, não tem jeito. Mas todo mundo que passou, que participou, saiu com vida normal. Hoje eu recebi, e esses dias, foi ontem, a gente tem uma mamãe, ela é muito preocupada, ela é muito tensa. Não sei nem se ela está assistindo a nossa live hoje. Que é a Juliana, ela é de Portugal. A gente tem muito aluno de Portugal. A Juliana de Portugal, ela sempre vinha para mim e falou assim, Ale, não sei o que faço com a glicemia da Betina, tá péssima, eu não aguento mais. Ela me mandava, eu falava assim, Ju, cadê o péssimo? Eu tô esperando, tô procurando o péssimo aqui. Me mostra o péssimo. Ela explicava por que ela estava tão nervosa, a gente ia lá e fazia ajustes. Aí tinha uma questão que a médica de Portugal tinha partido a basal dela em dois. E quando a gente trabalha com as basais modernas, elas não necessariamente precisam ser partilhadas, a gente precisa encontrar o melhor horário para aplicação dela. Né? E muita gente, a gente tem percebido uma efetividade melhor da basal quando aplicada à noite. Aí todo mundo fala assim, Tresiba dura 36 horas. Eu tenho umas dúvidas, sabe? Eu tenho as minhas dúvidas. Aí uma mamãe que estava com Tresiba na parte da manhã, estava com dificuldade nas glicemias da manhã. Eu falei assim, então, vamos tentar mudar essa basal para a noite? Vamos conversar com a endocrinologista? Falei assim, vamos mudar a basal para a noite? A endocrinologista respondeu, categoricamente, não vai fazer diferença. A Tresiba tem 36 horas de ação. Aí eu falei, então insiste, vamos testar. Aí a endocrinologista topou a troca, mudou tudo. Mudou tudo. Porque às vezes é um pequeno detalhe. E como eu já fiz isso a minha vida inteira, e vamos combinar, eu não fui um adolescente fácil, mas eu sabia o que fazer. Né? Então eu arrisquei muitas vezes, né? Errei algumas e acertei a maioria. Então, acabou que eu criei essa capacidade minha de identificar e ajudar vocês a identificarem esse tipo de risco e de oportunidade. E a gente vem trabalhando para corrigir a de todo mundo. Algumas mães têm um pouco mais de dificuldade de compreender, de conseguir ajustar. Outras fazem isso em semanas. A gente tem a Ju Fresarim também, que tem o Rafa. 2, 3 semanas ela estava voando. O Beltrão, que eu acho que está aqui na sala hoje, também 2, 3 semanas já tá voando. 12 anos de diagnóstico, nunca conseguiu controlar direito a glicemia da filha, entrou aqui com a gente. 2, 3 semanas a vida muda, porque fazer do jeito certo é o jeito certo. Né? Eu acho que tem muita gente pregando aí, cuidado, basal demais, não faz isso, é low carb para criança. Não é. É vida normal. É buscar o caminho para a vida normal. E você vai fazer isso quando você entender de verdade como que você faz cada um desses ajustes em cada faixa de horário. E aí várias coisinhas que vão surgindo, que parecem no momento uma bobagem, se transformam numa mudança drástica de vida com cada apertada de parafuso que a gente faz.
né? E eu fico muito feliz, eu tenho visto sua participação muito intensa, eu fico realmente muito feliz em ver que, de alguma forma, já está ajudando. E isso, para mim, é a melhor parte. Não vejo a hora de começar, né? Tá E chegando, tá chegando. Semana que me vem a ajudar gente ainda vai abrir mais, essa né? oportunidade. A gente vai estar junto. Melhor. A gente vai estar bem junto. Esse é o fato. Semana que vem a gente abre essa oportunidade aí, uma oportunidade de fim de ano para as mamães pâncreas fazerem parte do programa de mentoria diabetana. As vagas são poucas, mas a gente não ia abrir, não ia fazer, ia deixar para fevereiro. Só que tem muita gente procurando, muita gente falando então eu decidi abrir umas vagas. Inclusive a gente vai fazer de uma forma totalmente diferente. Geralmente a gente faz um evento maior, chama as pessoas para dentro do evento e dá oportunidade para as pessoas que realmente participaram do evento ter esse próximo passo, né? Porque dá para ir sozinho, sabe? Dá para ir, só que demora. Aqui a gente faz ser rápido. Essa é a única grande diferença. De manhã que a glicemia tá ruim, De manhã. Aí eu jejum, decidi. Era jejum, ultimamente estava amanhecendo ela assim, um pouco alta, por volta de 140, 150. E aí eu decidi que pela manhã eu ia fazer uma alimentação antes para a escola realmente mais low carb, para que eu conseguisse equilibrar e o lanche também. Só que entendi, até o lanche mais low carb e o café da manhã mais low carb não estavam dando certo. Eu estava tendo que insulinizar ela na escola. Aí, entendi. assim, a minha tentativa é evitar, para não interromper a aula, não tirar ela da sala, né? Não haver aquela quebra. Tá bom. Mas estava ruim. E almoço? Como é que chegava no almoço? Show. No almoço era show. Ali por Mas volta de porque você 6, tinha corrigido no meio da manhã. sim, no meio da manhã. E Uhum. pós-almoço? Bom, era assim, não era a melhor glicemia, excelente, mas era bom. A Tá. madrugada, Tem perfeita. duas, ó, tem duas coisas que já estão aqui na minha cabeça aqui, ó. Não tô vendo direito, tá? Eu nem preciso saber mais, porque para a gente ter certeza e para você aprender do jeito certo, a gente precisa do mapeamento, que é o desafio da glicemia controlada. Tá? Com o mapeamento, a gente senta lá no nossa sala de Zoom, eu sento contigo, a gente olha linha a linha e encontra os padrões. Do que você está me falando, tem duas possibilidades, tá? A primeira, um ajuste de basal. Tá? Por quê? Porque a sua resposta no bom, depois do almoço. Se tivesse bom mesmo, pode ser, pode ser que exista uma faltazinha de basal, por isso está tendo um pouquinho mais de dificuldade na parte da manhã. E aí quando a gente pensa, será que eu ajusto o basal? Se a gente mexer no botão do basal, peraí, tem um caminhão passando aqui, tô numa varanda. Cara, parece um trator, não parece um caminhão. Quando a gente mexe no botão de basal, a gente desajusta todo o resto, tá? Tem que ficar claro isso também. Tem um vídeo que eu gravei uma vez que eu falei isso, quando você arruma amanhã, atrapalha o almoço. Quando arruma o almoço, atrapalha o lanche. Quando atrapalha o lanche, é uma consequência. O controle glicêmico ele é uma consequência de várias variáveis. A primeira delas é que a gente precisa acertar, assim, mais adequadamente, é o basal. Então a gente tem várias referências que a gente consegue coletar do controle para te dizer é basal, não é basal, né? Por que acontece? Quando o basal está aí adequado, né, adequado, você tem um pós-almoço muito parecido com o pré, muito parecido. Quando o pós-almoço está caindo, aí a gente tem duas avaliações para fazer. Vou mudar a correção da carboidrato, né, para ver o que acontece. Se essa glicemia continuar baixando, basal está demais. Né? E aí, se você olha para amanhã e fala, jejum está acordando ruim, mas o basal está demais, o basal não está demais necessariamente, ele está só fora de horário. E aí a gente movimenta o horário do basal, arruma amanhã, porque no contexto do basal, o horário de aplicação, ele cria um vale. Estão tentando destruir a rua, acho, o caminho aqui.
É o mesmo caminhão, ele deu a volta e voltou aqui para fazer barulho na varanda. Então você tem um vale no horário da aplicação da insulina. Esse vale é onde você tem uma certa fragilidade de ação, que o ideal dele é o horário da noite mesmo. Porque quando a gente precisa, acaba naturalmente, não é obrigatório, mas naturalmente, né, ou na maioria dos casos, a partir da noite a gente cai muito a necessidade insulínica. Então a gente jogando isso para a noite, geralmente a gente já conserta amanhã e com isso o resto do dia. E aí você vem só pilotando os bolos correção, os bolos carboidrato que você vai ter que fazer durante o dia. Do jeito que você me explicou, assim, olhando de longe, tem a possibilidade de ser um ajuste de basal, porque como ela está acordando 150, mais ou menos do jeito que você falou, não está ruim. Né? E se continua faltando alguma insulina no restante do dia, talvez não mudar o horário, mas simplesmente fazer uma meia unidade ali no basal, que provavelmente vai fazer efeito. E aí, eu estava na tentativa erro e acerto, né? Aí eu peguei e aumentei. Ela tem que usar caneta de meia. Aumentei. Aí, tipo assim, eu acho que era 0,25 e não 0,5, que seria o ideal, quando eu aumentava meia, hipo, né? Na madrugada. Entendi. Então, eu Entendi. reduzi. E aí eu tava fazendo assim, conta, né? Tipo assim, um dia eu dava 4, tipo assim, 4, no outro dia eu dava 3,5, ou tentando encontrar um meio termo. Você já assistiu minha aula dizendo que isso daí não funciona, não assistiu? Não assisti. Então eu já vou te contar, não funciona. Por quê? Você só cria E confusão. aí mas Ó, aí já não. você demora 2 a 3 dias para estabilizar uma basal. 2 a 3 dias. Se você mudar a basal, você tem que observar ela por 2 a 3 dias. Né? O corpo demora um tempo para fazer esse ajuste, né? Essa reação. Né? A gente tem que tentar com paciência, eu sei, às vezes dá ruim um dia, você já fala, meu Deus, o que eu fiz? E não é nesse dia, porque mais alguma coisa pode ter interferido para aquele resultado. Né? Porque o diabetes, tudo interfere. Tudo interfere. Temperatura, estresse, arranhou o joelho, interfere. Tá? Então, tem que ter um E pouquinho deixa de eu te falar. ponderação e calma no Aí ajuste de basal. Pode falar. eu mudei o horário, coloquei para noite. Então, assim, os 2 primeiros dias, agora depois de uns 10 eu passei a seguir, né? E aí ficou ótimo, maravilhoso. Nossa, as manhãs é um sonho, a manhã inteira de estabilidade dentro da meta, nossa. E aí houve um episódio, uma medicação que ela precisou tomar, gente, que horror. E ainda Corticoide. não, foi um vermífugo. Vermífugo? Essa é a novidade, hein? Isso daí eu vou até pesquisar isso daí. Tá falhando. Voltou? Eu acho que o seu sinal baixou, mas eu tô te vendo, normalmente, aqui pra mim tá tudo bem. Pronto, melhorou. E eu tô te vendo, tá? Não sei se você tá me ouvindo. Pronto. Ai, tá ouvindo? Tô, perfeitamente. Pronto. Aí as manhãs ficaram maravilhosas e tudo, as 2 primeiras noites boas também. Mas aí começou na noite, tipo assim, eu sei que tudo, o dia anterior depende muito do que você come à noite, né? Claro, a sua janta. E aí começou que tipo assim, os alimentos que a gente geralmente escolhia para ser a jantinha dela, para ter uma noite tranquila, porque a gente tendo uma noite tranquila, a gente sabe que é 50% do dia, né? Claro. É verdade. E aí, o que ela comia, a basal sendo de manhã, a manhã sendo complicada. O que ela comia à noite estável, bacana, não impactava tanto. Agora o que ela come, essa basal sendo à noite, não tá dando certo. Peraí, deixa eu... Alguém reclamou aqui com o eu quero ver se eu troco o fone aqui para ver se funciona melhor. Ó, o que acontece? Quando a gente entra com uma medicação que faz alteração, é legal a gente acompanhar o nível de alteração. Porque como que a gente corrige esse tipo de coisa, né? Depende do tempo que você vai tomar a medicação. Tá? Se você vai tomar medicação tipo 3, 4 dias,
vale a pena trabalhar no ajuste das correções. Se você vai ficar Não é. 7 dias tomando uma medicação, vale a pena tentar ajustar basal, porque se elevou, elevou o dia todo. E a gente vai ajusta o basal nesse período e depois recupera voltando para trás na hora que encerra o remédio. Corticoide, por exemplo, eu aumento 80% a minha insulina basal. Né? Então, por exemplo, vou falar um número qualquer. Se eu tomasse 10 unidades de basal, eu passo a tomar 18. Assim que eu coloco um comprimido de corticoide na boca. Tá? Então eu evito ao máximo corticoide, mas quando eu preciso, por uma questão de saúde, eu tomo, faço os ajustes de basal e a vida segue. Né? Eu acho que esse é o tipo de medicação, tipo o vermífugo que a gente está falando. Não tem muita justificativa ele ter feito uma alteração muito grande. Tem que pensar se não teve mais nada, às vezes, envolvido. Geralmente a gente acha alguma coisa a mais. Né? Mas no momento que fez a alteração, é entender quanto tempo vai ser tomada a medicação. O vermífugo geralmente é uma tomada só, né? Nem deve ser um negócio que... Esses seriam 3 dias, mas eu já suspendi que eu podia fazer de outra forma. Então, assim, quando eu vi o impacto que deu, eu já suspendi, não dei mais e fiz de outra forma. Tá bom. Não, boa. Boa Tipo decisão. assim, olha, quando a basal era pela manhã, que as minhas ela ama açaí, certo? Ama. E aí, o que eu encontrei? Eu encontrei a barra de puro açaí, né? Que é só açaí e água. Então, eu compro, bato em casa, adoço com o adoçante que a gente usa, ou xilitol, ou eritritol, dependendo do que tem no momento. E impactava 10 pontos na glicemia dela. Tá Porque bom. era show. Embora eu botasse um pouco ali de leite em pó, ela come só o açaí, o amendoim e o leite em pó. Impactava, dependendo da quantidade de leite em pó, impactava 20, 30 pontos, mas nunca gerou uma hiperglicemia. Nunca. E agora, na basal à noite, não tá dando certo açaí. Eu não tô entendendo. Na verdade, a necessidade insulínica que pode estar mudando, né? O comportamento glicêmico, ele não é uma constante. Ele pode estar mudando. E eu vou além, tá? Baita trabalho para preparar um açaí. É mais fácil você aprender a contar o carboidrato do açaí pronto e tomar o açaí pronto. E aí você acertar a sua contagem de carboidrato. Por que eu sempre digo isso? Tudo que a gente traz complexidade é inimitável na vida fora de casa. Percebe? No caso, assim, em casa eu faço essa opção, mas quando eu saio, eu sei contar. Se a gente vai no local, eu sei contar e aplico. Show. Tem Sei, que eu ter sei. isso, tem que ter. Você quer fazer o complexo dentro da sua casa? Saiba que fora de casa não é assim e que o ajuste é diferente, por isso, por isso, por isso. Sim. É só ter essa consciência. Eu fico muito preocupado quando eu trabalhei com um rapaz que ele começou a fazer 252 receitas diet pro filho dele. Eu falava, cara, e como que você espera que ele faça na festinha? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, porque lá ninguém vai fazer as coisas que você faz pra ele. E era gostoso, ele trazia as coisas pra eu experimentar. Eu falei, cara, bom, muito bom. Né? Eu falei assim, mas não vale o estresse. Esses dias tinha uma moça colocou uma postagem do achocolatado. Ah, qual achocolatado vocês usam pro seu filho? Eu falei assim, cara, por que você não usa Nescau? Porque, cara, pega lá o carboidrato do diet e do achocolatado normal, vai mudar nada na vida. Não vai Nada. mudar nada. E no final é tudo contar. É tudo contagem. Não muda nada. É óbvio que se você vai sair comendo que nem um maluco um monte de porcaria, não vai funcionar, mas não vai funcionar para ninguém. Né? Não é porque a gente tem diabetes que a gente fica sem saúde, é porque a gente come errado. Pessoa com diabetes, sem diabetes, todas vão passar e pagar preços por uma alimentação desregrada. O diabetes ele só te obriga a fazer isso, porque senão o preço chega muito rápido. Né? Só isso. Né? E aí eu explicando isso para ele, é muito engraçado, porque quando eu começo a falar de diabetes, uma vez a gente estava no aeroporto, a gente estava fazendo uma viagem para o Nordeste, atendendo os clientes de lá, né? E aí eu estava conversando com ele falando, não sei o que, não sei o que lá. Aí o pessoal do lado encostou e começou a fazer pergunta, né? Porque efetivamente as pessoas não entendem de diabetes. É muito difícil acreditar que, poxa, entre o chocolate normal e o diet, o melhor é o normal. É muito difícil de entender.
Né? E você tem que aprofundar. Você fala assim, cara, a diferença entre o chocolate diet e o normal é que para repor a falta do açúcar como estabilizante no chocolate, eles complementam com gordura no diet. Então o diet ele é muito mais gorduroso do que o chocolate tradicional. E aí é mais difícil controlar a glicemia pela gordura do que pelo açúcar. Né? A gordura, a fritura principalmente, ela é muito mais nossa inimiga da saúde, do corpo, do que o açúcar. Né? Então tem que pensar e escolher quais guerras que a gente vai lutar. Né? E essa daí, eu definitivamente não acredito que seja a guerra que a gente precise lutar. A guerra do açaí feito em casa, que dá um trampo surreal. Muito obrigado. Eu quero o menor trabalho possível, porque a vida é maluca, a gente não tem tempo para muita coisa. A gente tem que aproveitar esse tempo que a gente gasta para fazer um açaí especial, para estar do lado dando um abraço. É muito mais fácil pegar o pote na geladeira, dar 2 colheradas, botar no potinho, jogar um pouquinho de leite em pó, toma aqui, filha, correção e a vida seguir. É viver, é viver. Vida normal é um negócio muito louco, que você também não precisa concordar comigo, não. Mas a vida normal não é minha vida normal. É a vida que a pessoa escolhe. Eu tenho um cara que me segue, que eu sigo ele, que ele é fisiculturista, diabético. O cara participa de campeonato de fisiculturismo. É a opção dele. Ele tem uma vida low carb ao extremo, assim. Né? Ele faz carboidrato, praticamente o único carboidrato dele é suplemento alimentar de academia. O resto todo é proteína. Né? Então, mas é a vida normal dele. Essa é a vida normal dele. É a dele. Então, o importante é a gente ter todas as armas, porque hoje é você quem faz. Amanhã é ela. E ela vai ter as vontades e os sonhos dela. E se ela resolver virar halterofilista? Se ela resolver virar ginasta? Ou não, se ela resolver virar cantora e viver na noite? Ela vai ter que ter as armas para poder fazer funcionar. A gente já teve alunos aqui também que trabalhavam, que dormia 3 horas da manhã, acordava às 11, e só almoçava e jantava, e não tinha café da manhã. A gente encontra de tudo. Funciona. Sabendo usar as armas certas, tudo funciona. A vida normal não é uma vida com uma regra única. Ela é uma vida de oportunidade. E é isso que a gente tem que permitir para os pequenos. Serem iguais aos amigos e decidirem os seus futuros e as suas oportunidades. Né? E tentar trazer leveza dentro desse processo. A minha busca. No começo eu achei que a nossa vida tinha acabado, né? Dela, minha, eu não enxergava a vida. Mas eu acho que de uns 6 meses para cá eu acordei para isso, para buscar essa vida normal para ela, né? E não essa vida de restrição. Eu não conseguia admitir essa vida de restrição para minha filha, né? Então, assim, eu deixei de participar muito. Ah, foram só 6 meses? Foram 6 meses, mas que de certa forma impactou para ela. E chegou um certo dia que eu disse, olha, filha, a gente vai para o aniversário do fulaninho, mas a mamãe vai te dar jantinha em casa, lá você vai comer só isso e isso. E a Lê, ela teve uma crise de choro e disse que não queria mais ir, né? Tipo assim, se é para eu ir com tantas restrições, mamãe, eu prefiro não ir. E aquilo, para mim, foi assim, o fim. Então, dali eu decidi que nunca mais eu ia fazer. Conta comigo, Ana. Conta comigo, Eu senão ia vai fazer ser a minha vida filha dela. passar por aquilo. Não, não vai. Não vai ser. Então, a Não partir vai ser. daquele aniversário, eu disse, conversamos em casa, eu e meu esposo, e a gente disse, olha, a partir de hoje, isso não vai mais acontecer. Ela vai, a gente vai se rebolar para aprender, para contar, para aplicar, para ela ir sem restrições. E é isso, e eu estou aqui buscando isso, cada vez mais trazer isso para minha filha. Olha, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que agora você encontrou definitivamente o que está te precisando. Eu estou Vai ser um confiante. prazer, ó, um enorme prazer ter você aqui. Tomara que realmente você consiga fazer parte disso, porque é só quem está aqui sabe. Né? Tem aqui algumas que estão participando. A dona Débora está por aqui, ó, comentando.
A gente tem algumas mamães, ó, a Luciana, Fátima, a mãe da... Também renovou, Luciana Fátima também não quer largar de mim, né? A gente tem a Lúcia de Portugal, também renovou, a Iracema aqui também está aqui. É muita mamãe que acaba participando e vendo, e é uma mudança tão maravilhosa, né? Porque essa sensação ruim que você sentiu, todas já sentiram. E a gente vai consertando a coisa e uma hora vira o jogo. Vira o jogo. Algumas com 2 semanas, como eu falei, algumas demoram mais, né? Mas é maravilhoso ver isso acontecer, e eu recebo todas as vezes as mensagens, eu recebo no WhatsApp, na comunidade fechada do programa, e eu fico muito feliz de ter conseguido fazer essas mudanças de vida, porque esse aí agora é o meu propósito. Eu quero fazer isso mais e mais e mais para dezenas, centenas, milhares de mamães que efetivamente querem mudar a vida dos seus filhos, e eu quero podendo estar do lado e apoiando vocês a fazer isso ser de um jeito rápido, né? Não de um jeito longo e demorado. É possível? É possível, mas vai demorar 10 anos, no melhor dos mundos 5. Vamos fazer isso em meses, né? Vamos fazer isso em semanas, vamos mudar tudo. Obrigado pela sua participação, Eu que obrigado, agradeço. foi um prazer e, bom, conta comigo, agora você já sabe, tá bom? Amanhã é o aniversário dela de 5 anos, então amanhã vai ser um dia para eu praticar bastante a contagem. Ah, muito treino, muito treino. O Se tiver aniversário dela qualquer... do ano passado, o aniversário dela do ano passado, de 4 anos, nós ainda estávamos de luto, né? Estávamos com 2 meses de diagnóstico. Então amanhã vai ser leveza, sem É isso, restrições. é isso E aí, ela tá tirar a muito forra. jovem. É, vai dar Ah, certo. maravilhoso. Dá um beijão nela, parabéns para vocês aí, muitos anos de vida para essa pequenininha. E, bom, a gente vai se ver em breve, tenho certeza. Vai sim. Muito Tá bom? obrigada, boa noite, Deus te Beijo para abençoe. vocês. Tchau, tchau. Você aperta o xizinho aí que você acho que não desliga. O meu aqui nunca Vai. consegue desligar. Aí, boa. Ana Karina que derrubou aqui. Eu fico. É muito duro, né, gente? É muito duro. A vida com diabetes, quando a gente ainda não domina, ela é desgastante, ela é estressante. Né? E não precisa ser assim. Vamos mudar a situação. Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui que a gente precise responder, que possa ser algum assunto mais. Mas ó, por hoje a gente vai encerrar, não vou abrir para mais uma participação por hoje. A Ana Karine esteve aqui bastante tempo com a gente. A Paula respondeu aqui que está bem, graças a Deus. Adrícia, Canil World of Bully, American Bully, Adrícia, uma bela raça de cachorro. Ana Cláudia, ó, o Beltrão estava por aqui. Tânia Guimarães, dona Tânia Guimarães. Daniel Simati. Dona Léa. Acho que não teve nenhuma pergunta aqui não. Dona Neumann, estou aqui divulgando o Diabetando em outro grupo que participo. Grupo de WhatsApp. É uma falta de informação. Dona Neumann, é assustador, né? É assustador. Infelizmente. Dona Neumann também é aluna aqui do programa de mentoria. Deixa eu ver aqui. A Iracema está dizendo, é isso aí, dona Neumann, vamos divulgar, sim, é muita falta de informação. Olha lá, a Débora comentou aqui, ó, que o Ivan Felipe, ele passou 8 meses indo de mel só com a basal, que parecia que nem tinha diabetes, ó. É isso. Bom, eu passei quase um ano antes de insulinizar na lua de mel. Minha lua de mel, mas na época também não tinha conhecimento que a gente tem hoje, né? Logo, eu meio que passava fome no período, né? E aí, passando fome, acabava não precisando insulinizar.
Vocês imaginam, aí, se eu tivesse perdi um ano quase de vida nessa história aí, talvez eu tivesse 1,90 m, parei no 1,85 m, não dá para saber. Luciene Coutinho, o melhor lugar de aplicar insulina é em todos os lugares possíveis de aplicar insulina, revezando o local. Não tem o lugar melhor. Ah, é a barriga, é a braça, é a perna, é a nádega. Dizem que a barriga pode ser um pouco melhor por conta da absorção. Só que se você aplicar só na barriga, você vai causar lipodistrofia e vai perder o lugar de aplicação que é a barriga. Então, rodízio, braço, perna, nádega, barriga e o gordinho das costas que também dá. A dona Ivete falou que o áudio estava ruim, não sei se estava ruim para todo mundo. Ana Carolina Tuller, um mês de diagnóstico do meu filho e eu tenho aprendido muito com você, Ale, gratidão. Ana Carolina, você não faz ainda ideia. Se você acha que aqui você já está indo bem, imagine estar aqui comigo todos os dias no programa de mentoria diabetana. Você vai ver o que é transformação de vida. Eu espero que você tenha essa oportunidade de garantir uma das vagas que a gente vai abrir. E para quem ainda não se inscreveu no grupo VIP do WhatsApp, no grupo VIP de Natal do Diabetano, a gente vai abrir inscrições para o programa de mentoria diabetano na semana que vem. Então faça parte desse grupo do WhatsApp, porque é a chance que você tem de conquistar uma vaga com mais facilidade. Porque eu vou primeiro divulgar lá e depois eu vou abrir as inscrições na live de segunda-feira, que é a Pergunte pro Ale, tudo sobre diabetes. Tá bom? Deixa eu pegar o link aqui e passar para vocês aqui no chat. Voltei. Eu vou colocar no chat aqui o link do grupo VIP do WhatsApp de Natal para quem quiser se inscrever. Lucilene, me emocionei, pois aconteceu o mesmo com a minha filha. Mas depois que conheci o Ale, tudo mudou. Lucilene também aqui no programa de mentoria. Ai, que dó. Olha só, a Débora também soltou um comentário aqui. Ó. Meu filho ficou tão magro, mas tão magro, que o meu coração doía quando eu olhava para ele. Só no diagnóstico foram 10 quilos a menos. Pode ser bem assustador essa característica. É isso aí, dona Débora. Obrigado, gente. Obrigado pelo apoio de todos. Obrigado. Essa participação da Ana, muito legal. Foi muito divertido ter esse papo com ela. É emocionante, né? É muito triste ver o filho passando vontade. O que eles têm na vida é a sociabilização. Né? A sociabilização é tudo nessa vida. Quando a gente tira isso deles, e a alimentação ela faz parte desse quadro social. Quando a gente tira isso deles, a gente está tirando tudo que é mais importante para uma criança. Né? E ter a capacidade de reorganizar e permitir vida normal é o que vai garantir que essa criança cresça segura e feliz. Né? Não, Ana Carolina, não disponibilizei na bio, mas pode me chamar por direct depois e pede o link que eu te passo lá, tá bom? Gente, obrigado pela presença de vocês, fiquem ligados, segunda-feira a gente abre inscrições pro programa de mentoria diabetano, a gente vai querer fechar essa turma provavelmente na próxima segunda-feira, mais tardar na terça, para a gente poder começar um primeiro papo com eles e aí em 2022, em janeiro, a gente efetivamente inicia o programa de mentoria com muita força, com encontros semanais nesse primeiro momento e depois quinzenais no decorrer dos outros meses. Tá bom? Elicimate, venha junto. Clique no link, se inscreva e tenha a oportunidade, tá?
Gente, são poucas vagas de verdade, não tem vaga, por exemplo, para todo mundo que já está, né, no grupo VIP de Natal do Diabetando, mas a gente vai priorizar, óbvio, os primeiros e não perde a oportunidade. É só isso que eu posso te dizer. Muda muito a vida. Obrigado, fiquem com Deus. A gente se vê então na próxima segunda-feira ao vivo com Pergunte pro Alê, tudo sobre diabetes.